O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que este pastor possa suprir as nossas necessidades, porque na verdade temos prazer em sermos ovelhas de seu pasto. E o próprio Senhor Jesus se identificou como este pastor amado, que cuida das suas ovelhas. Em João capítulo 10, ele mostra a si mesmo como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Cristo, como este bom pastor, ele derramou seu sangue, deu a sua vida. Ele não destruiu as suas ovelhas para salvar a sua vida. Ele deu a sua vida para salvar as suas ovelhas. Que quadro maravilhoso. Agora, ele constituiu homens, conforme Efésios capítulo 4, e distribuiu dons, o quíntuplo de Efésios. E neste quíntuplo de Efésios, ele colocou pastores, que são tirados do meio do rebanho. O pastor também é uma ovelha. Ele não é o dono da ovelha. Ele não é o dono da mulher, do homem, da criança, da igreja. A igreja é de Cristo. O Cristo é o sumo pastor. Se o pastor também não for ovelha, ele é o quê? Um bode ou um cabrito, um bode? Ele tem que ser um cordeiro, uma ovelha também. E Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele deixou uma comissão para aqueles homens que ficariam ali para cuidar do rebanho. Eles teriam que ter uma responsabilidade sublime. Cuidar no ensinamento, dar o alimento da palavra. Não dar veneno. Não dar doutrinas falsas. Não castigar. Não subjugar. Não aprisionar. Não negar aquilo que é da ovelha. Não colocar um jugo sobre a ovelha a qual o seu dono não lhe autorizou a colocar. Mas o que se vê tanto, pastores legalistas ou liberalistas, pastores confusos, com ensinos confusos, levando as pessoas a não terem sensibilidade para com a verdade, mas estarem no engano, pensando que estão no correto. Então Paulo deu esta ordenança. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Por que olhar por vós? Porque vocês também são ovelhas. Vocês não conseguirão salvar-se a si mesmos também não, se fugirem do caminho. Ele falou isso a Timóteo. Propôs essas coisas a Timóteo para salvar-se a si mesmo e aos que lhe ouvem. E vê? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue.
Ele resgatou com o próprio sangue dele. Agora existem pastores insensatos. O que seria um pastor insensato? A insensatez é do conhecimento de todos, né? A gente não daria conta de explicar redondamente a ação, tudo o que acontece com uma pessoa na sua insensatez. Às vezes um psiquiatra, um psicólogo, né, falaria sobre isso. Mas a insensatez espiritual. Às vezes tem a insensatez mental, a pessoa perde as suas capacidades mentais de raciocínio, de sensatez, então pratica coisas fora do contexto que ninguém imaginava que ele poderia praticar. Mas a parábola do pastor insensato, onde você vai encontrar essa parábola? Em algumas versões, algumas Bíblias não trazem esse título, a parábola do pastor insensato. Mas ela está em Zacarias capítulo 11, verso 15. Verso 15 vai até o verso 17. Então são 3 versos aí, a parábola do pastor insensato, numa versão que tenho. Na outra versão, João Ferreira de Almeida, não traz o título pastores insensato ou pastor insensato. Então, e o Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato. Toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Apetrechos, instrumentos. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Suscitar, levantar. Que não cuidará, não visitará a ovelha que está perecendo. Não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará aquela que está sã. Não procurará sarar a que está doente. Mas qual que é a sua intenção? O que ele vai fazer? Mas comerá a carne daquelas ovelhas gordas, e lhes arrancará até as unhas, e lhes despedaçará as unhas. Insensato. Qual que é o conselho de Paulo? O que Paulo aconselhou para que esses apacentadores fizessem não é o contrário disto, meus irmãos. Mas eles querem enriquecer, eles querem se tornar grandes. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou. De quem são as pessoas? De quem são estas moças, esses moços, esses pais, estas mães? Quem as resgatou com seu próprio sangue? Porque existem no meio hoje lobos vorazes, cruéis, que falam coisas perversas, que tiram da ovelha aquilo que lhe é direito, e as aprisionam para manterem sempre como suas, como se fossem eles que tivessem resgatado aquelas pessoas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. É uma parábola. A rejeição
com a rejeição do bom pastor, dos ensinos perfeitos da palavra, líderes indignos, pastores indignos de estarem na sua posição, então assumem o lugar como se fossem ovelhas, mas são lobos, porque o pastor que não for ovelha, ele é lobo. Então ele acha que é dono das ovelhas. Você é um lobo? Você está ali para destruir e para matar? Assume o seu lugar do bom pastor, ao invés de estar ali apenas para curar as feridas, para lhe dar alimento da palavra, para alimentar suas almas. Roubam-lhe o verdadeiro alimento e colocam ali alimentos que os homens fizeram. É isto que está acontecendo. Mas, meus preciosos irmãos, eu faço uma pergunta hoje. E primeiramente eu vou ler aqui 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Quando ele fala sobre os deveres dos presbíteros e vários conselhos. Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Sozinho? Não. Mas se tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essa acusação deve ser aceita. Mas não se pode falar contra o pastor. Mas o pastor tem que ser ovelha, meus irmãos. O pastor é uma ovelha também. E aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Gente, mas isso não seria uma vergonha? Repreender um ministro na presença de todos? É o que a palavra diz para se fazer. Tem quantas testemunhas? 2, 3, 4, 5, 10, 20. E aí? Vai jogar debaixo do pano? Então a pergunta que eu deixaria para membros, para pastores, a respeito disto. Há anos atrás, pastores que caíram em prostituição, conheço alguns que fizeram isto, caíram. Eles deixaram o ministério. Você pode pensar, mas eles foram exagerados? Eles foram exagerados? Será que eles foram exagerados? Ou simplesmente eles tinham mais temor de Deus, que os pastores de hoje não têm? Pastores que vivem em adultério, vivem, não é que praticou não, gente. Vocês não podem, talvez vocês, será que não estão enquadrados na parábola do pastor insensato, perdeu o juízo? Tem medo de perder o dinheiro? Então, em outra versão, diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Presbíteros que pecam,
Aparentemente alguns foram envolvidos, falsos ensinamentos. É um erro. Não quer dizer que é só o adultério, não. Pense nisso. Por que os pastores de alguns anos atrás caíram na tentação, pecaram? Renunciaram, deixaram para que outro assumisse a frente do rebanho? Eles erraram? Ou eles podem viver em prática do adultério e continuarem como pastores? Leia Zacarias 11, a partir do 15. Pastores insensatos. É uma coisa para se pensar. Quanto aos que vivem no pecado, devem ser repreendidos na frente de todos. Não é lá dentro, numa tal de uma comissão, não, entre pastores. Não, ele é um agente, ele é uma ovelha. É falta de misericórdia da igreja, dos pastores que escondem erro dos seus pastores. Mas não pode falar com ele. Uma maior de umas aberrações que eu já ouvi de um pastor dizendo, que o William Branham, ele estava lendo na mensagem, dizendo, mesmo que seu pastor estiver errado, fique com ele. Fica depois que ele acertar, viu? Você esqueceu de dizer, se ele pedir perdão lá e a igreja perdoar e parar com a prática. Mas se continuar com a prática, repudie ele. Igreja, se ele não tem coragem para renunciar, deixar o ministério, a igreja deve tirá-lo fora. Tenha um homem, um pastor, segundo a Bíblia, segundo Timóteo, na sua igreja, porque senão você se perderá também. Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos ajude. Pense nisto.